Saúde, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa aula da Escola Dominical. Infelizmente, a aula ao vivo não foi possível. Diversos fatores aqui estão atrapalhando a nossa transmissão ao vivo. Então, eu vou gravar esta aula e para que todos os irmãos possam ter continuidade da Escola Dominical e possam, então, usufruir do benefício do conhecimento da história da igreja. Vamos à nossa aula sem demora para que possamos aprender o desenrolar aí dos eventos históricos que influenciaram e influenciam ainda hoje a nossa vida cristã. Hoje nós vamos falar a respeito dos monastérios e das ordens eclesiásticas. E isso é bem interessante justamente pelo fato de que o pensamento monástico, apesar de, dentre o povo protestante, ele não ser um movimento existente como um declarado, né? Mas ele existe ainda assim dentro das ordens, dentro da igreja cristã reformada. E pois o conceito na cabeça de muitas pessoas ainda é real. Então vamos à nossa aula de hoje, vendo questões bem interessantes sobre o finalzinho do 12º século, comecinho do 13º século. Nós vimos na aula passada a respeito do Concílio de Latrão, que foi responsável pela doutrina da transubstanciação, entre outras questões doutrinárias que nós vamos discutir um pouco aqui. Esse foi um concílio que aconteceu em 3 dias, mas que definiu muitas coisas. Durante muito tempo, alguns cristãos escolheram viver uma vida longe do conforto e dos prazeres materiais. Eles olhavam para este mundo e via que a boa parte da população e até mesmo da comunidade cristã estava mais vivendo pelas coisas materiais deste mundo, e eles entendiam, então, que era necessário se afastar dessas coisas. Esse movimento ficou conhecido pelo nome de ascetismo e visava uma vida de santidade e autonegação. Hoje, nós veremos que este concílio influenciou grandemente a vida dos monges e fundando, então, criando algumas ordens eclesiásticas muito interessantes, como os franciscanos e os dominicanos, que são uma das ordens que nós vamos tratar. Aí vem a ordem agustiniana. Então, ordens foram criadas justamente por causa que esse concílio resolveu estabelecer limites para a existência destas ordens. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Algumas questões bíblicas que nós devemos abordar para pavimentar o caminho que nós estaremos traçando durante toda a aula. Miqueias 6, de 6 a 8, ele diz: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus dos céus? Então, o que nós percebemos é que já existia essa questão de como se apresentar diante do Senhor. Não só existia, como isso deveria ser uma pergunta constante em nossas mentes. Como que nós estamos se apresentando diante do Senhor? Como você está se apresentando diante do Senhor? Como que você tem agido diante de Deus, né? Não diante dos homens? Então, a resposta que as perguntas que Miqueias fez para si mesmo, né? Virei perante ele com holocausto, com bezerros de 1 ano, questão dos sacrifícios, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Aí ele responde: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. 3 coisas o Senhor pede de nós: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade diante do Senhor. Então, a justiça não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Amar a misericórdia é amar mais a misericórdia do que praticar, fazer justiça ou vingança, né? Como normalmente nós entendemos, nós acabamos aplicando muitas vezes a justiça. Aquele que te fez mal, nós queremos que pague o preço. Isso nós vemos até mesmo em relacionamentos familiares. A mulher ou o homem sofre algum mal do cônjuge, né?
O homem sofre o mal do cônjuge, esse sofrimento que ele teve, ele quer que o outro, que a esposa ou que o cônjuge compreenda exatamente o que ele sentiu. Nessa tentativa de impor o que ele sentiu, ele acaba fazendo com que o outro sofra também, não por intimidade, não por afeição, mas simplesmente por imposição. E é justamente aí que entra a questão de amar a misericórdia. Não é porque você sofreu que você tem que fazer o outro sofrer. Então, pratique a justiça, ame a misericórdia e seja humilde diante do Senhor. Andar em humildade. Mateus 5, do 3 a 16, fala sobre o sal da terra, de ser o sal da terra, de nós somos chamados para viver neste mundo, para preservar este mundo. Tem a questão aí da função sacerdotal de todo crente, de todo cristão, de interceder pelas pessoas, né, e não de condenar as pessoas. Então, nós estamos aqui para levar a palavra de Deus para que as pessoas reflitam a respeito de suas vidas e assim o mundo seja preservado, para que a ira de Deus tarde em vir sobre este mundo. Então, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então aqui, veja, não é para você ser crente isolado do mundo, mas é para você ser crente no mundo, para você dar testemunho do amor de Deus na sua vida para as outras pessoas, conhecendo as Escrituras e anunciando estas verdades para que este mundo seja preservado da ira de Deus. Justamente as pessoas pecam porque não conhecem as Escrituras. E nós não podemos, então, como crentes, se isolar desse mundo. Eu vou me isolar desse mundo porque este mundo está no pecado. Não. O pecado não está no mundo, eu também estou no pecado, mas é a obra de Cristo na minha vida que me faz com que eu não peque mais, né? A ação do Espírito Santo no meu coração, a salvação por meio do sangue derramado de Jesus Cristo, a intercessão de Cristo diante de Deus para que meus pecados não sejam punidos em mim. Então é justamente estes testemunhos que eu tenho que levar para este mundo. Então, não ficar escondido, né? Não foi para isso que nós somos chamados. Somos chamados para testemunhar. E é aqui, então, que nós somos, é assim que seremos, então, sal da terra. Lucas 9, de 23 a 25, ele diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue, não negar o mundo. Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Cristo não ficou lá no céu, do lado à direita do Pai, vendo as coisas acontecer aqui no mundo. Não, ele renunciou à sua glória que estava no céu e se fez como um de nós para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então nós, assim como Cristo, devemos fazer a mesma coisa, devemos pegar a nossa cruz, renunciar aos nossos prazeres, renunciar a nós mesmos e seguir, andar pelos caminhos de Cristo, humildemente neste mundo. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você achar que você ficando dentro de casa, fugindo deste mundo, vai resolver, não vai. Quem perde a vida por minha causa, ou seja, quem vai deste mundo e sofre as consequências, este será salvo, né? Porque este está cumprindo o papel do Senhor. Você fugir da presença do Senhor, fugir da responsabilidade que você tem como cristão, é um problema, né? Você não está cumprindo. Qual que é o propósito de você neste mundo? Né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, né? No caso do homem que está preocupado com as coisas desse mundo, se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Né? A mesma coisa de você se esconder, você está causando dano a si mesmo, porque você não está cumprindo o papel para o qual você foi criado. Então, aí tem umas questões que vão pavimentar o caminho para a nossa aula de hoje. Então, vamos ver alguns resultados do quarto concílio. Bom, este concílio não foi somente responsável pela doutrina da transubstanciação, como nós falamos na aula anterior. Lembra da transubstanciação? É aquela ideia de que o pão e o vinho, no momento da ceia, eles são transformados no corpo e o sangue de Cristo. Então, quando o padre parte o pão ali, Cristo está sendo sacrificado no altar novamente. Nós entendemos que
a sacrifício de Cristo é único, foi no passado, e nós fazemos isso em memória de Cristo, mas que Cristo se faz presente, e não que o pão se transformou no corpo de Cristo, mas que ele tem um valor sacramental ali. É como se nós estivéssemos participando com os apóstolos naquele momento ali, é um momento em que o tempo está ausente. Não houve tempo entre a Santa Ceia e o momento da ceia em que nós participamos entre os irmãos. Naquele momento, todos estamos com Cristo ali, representando o povo cristão que será lavado pelo sangue de Cristo na morte de Cristo, e que foi lavado, né, que posteriormente aconteceu, mas que Deus, então, nos coloca naquele momento com Cristo. É isso que está acontecendo, é um mistério, realmente, que acontece, mas não que o pão e o vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo, mas que traz a nós aquela comunhão com o pão, com o corpo de Cristo. Este concílio também estabeleceu a Inquisição. Né? A Inquisição foi uma polícia da igreja. Né? Homens destinados a correr o mundo em busca de pessoas que não criam no Evangelho e que professavam outra fé. Eles tendiam a proteger, o propósito inicial era proteger a pureza doutrinária da igreja e suprimir heresias. A ideia era, veja o que a pessoa está falando a respeito do cristianismo e, se tiver errado, corrige. Esta era a ideia da polícia da igreja. Mas tornou-se um instrumento de tortura nas mãos de autoridades políticas e religiosas. Então, qualquer pessoa que professasse outra fé qualquer, elas eram torturadas ou mortas até que confessasse a fé cristã. Então, isso daí foi uma distorção da Inquisição, e um abuso de poder da autoridade religiosa de alguns religiosos e até mesmo reis, né, políticos, pois queriam impor o controle do pensamento que existia no seu império. A Eucaristia, né, a comunhão dos santos. A igreja passou, a partir desse momento, né, por causa desse concílio, a exigir da congregação a participação na Eucaristia. Por que a igreja tinha que exigir? Porque para nós isso é um absurdo. Nós, crentes, temos prazer em participar da Eucaristia porque nós entendemos que ali é um momento de comunhão com Deus. Mas com o passar do tempo, essa questão da Eucaristia se tornou mais uma demonstração de poder e misticismo, o povo começou a ficar com medo de participar deste momento, né? Então, essa questão de ser algo poderoso e misterioso demais fazia com que, e eu olhava meu pecado na minha vida, eu olhava para esse momento de sacristia, de Eucaristia, eu olhava e falava assim, não, eu não posso participar disso, imagina. Só o fato de eu estar aqui dentro da igreja já é o suficiente. Eu não quero participar desse negócio. Vai que eu morra por participar aqui, por comer do corpo e do sangue de Cristo, estando eu em pecado. Então a igreja viu que o povo estava se afastando de um sacramento, né, instituído por Deus, e por isso exigiu que o povo participasse pelo menos uma vez por ano da Eucaristia. E foi o concílio justamente que regulamentou esta ordem, foi que também passou a regulamentar as ordens monásticas e comunidades que estavam sendo criadas. Então, veja, por causa do pecado, muitas pessoas não estavam participando da ceia e entendiam o momento da Eucaristia como sendo um momento de pureza. Então, veja, essa tensão entre pecado e pureza fez com que as pessoas se afastassem da Eucaristia e fez como que pessoas se afastassem do mundo, desejassem se afastar do mundo. Então era necessário, muitas nações, muitos grupos de pessoas que foram se afastando deste convívio secular, deste convívio com o mundo para procurar ter uma vida de santidade, foram criando diversos grupos de pessoas espalhados por toda a Idade Média, por todo o mundo antigo. E cada um estava vivendo da maneira que queria. E este concílio, então, visa
regulamentar, trazer ordem para essas comunidades que estavam aparecendo. E é aí, então, que surge uma reforma destes monásticos, desses movimentos. Nós já falamos sobre estes movimentos no passado, nós vamos ver como que isso foi regularizado pela igreja hoje. Então, havia um grande clamor pelo retorno daqueles ideais monásticos, uma vida de santidade e negação. Então, as comunidades monásticas eram locais de separação, as pessoas viviam separadas da vida comum mundana. O foco era voltado para a condição espiritual, com os princípios de nobreza, de castidade e obediência dirigiam o monastério. Então, enquanto o mundo vivia em busca de riquezas, pela luxúria e viviam de acordo com as suas vontades, os crentes estavam procurando viver na pobreza, né, fazendo voto de pobreza, no sentido de que as riquezas não dirigiriam mais as suas vidas, né, estavam se abstendo de relações sexuais, até mesmo lícitas, até do casamento, para poder viver mais para a igreja e obediência. Então, isso fez com que eles fugissem dos centros comuns, né, dos centros das cidades e se reclusassem mais para o interior, para o exterior, na verdade, mais para os cantos, né, para as marginais das cidades, para procurar viver estes princípios. Mas nada disso podia impedir a corrupção, né? Nós temos que entender que não é o mundo que nos contamina. Apesar de ele influenciar a nossa forma de viver, a decisão de se viver de acordo com a vontade de Deus ou de viver deste mundo não é imposto às nossas vidas. Nós decidimos como viver isso. Então, quando eles eles fugiram, né, para esses monastérios, para essas comunidades cristãs, o que aconteceu foi que o pecado foi junto com eles, pois o pecado está no coração, não está no mundo. E aí esses monastérios passaram a acumular riquezas, muitos deles eram cheios de luxúria, né? Eles eram os principais produtores de cerveja. E aí tem uma questão aí da cerveja, a água não era potável. Então tem um monte de questões do porquê que eles produziam cerveja. Não vamos julgar a cerveja como sendo problema, mas justamente esta questão, né? O pecado no coração humano é que fez com que surgisse a luxúria. Não vamos falar que foi a cerveja ali, tá? Vamos definir as coisas certas, né? Senão a gente arruma mais um culpado, né? Mais um Judas aí para a gente malhar, né? E o problema não é Judas, o problema é o pecado no coração humano. Então aqui muitos eram locais de luxúria e abandonaram a oração. Então, eles se isolaram para fugir das riquezas, para fugir da luxúria e para se aproximar mais de Deus. E o que aconteceu foi justamente ao contrário, em muitos lugares, não em todos, porque alguns lugares ainda permaneceram fiéis aos propósitos estabelecidos. E tem muitos monastérios até hoje em que muitas pessoas dentro do monastério vivem esses ideais. No século XI, no século XII, então, começa a surgir aqueles reformadores do monastério. Pessoas, então, que procuram resolver esse problema da riqueza, da luxúria e da oração, que são os cluníacos e cisternianos, como uma renovação do monasticismo. Era uma tentativa de retornar aos princípios nobres do monasticismo. E aí surge a ideia do monge ideal. E quem foi escolhido para ser o monge ideal foi um abade cisterniano muito fervoroso, conhecido como Bernard de Clairvaux. Ele era um símbolo de um monge ideal. Por quê? Ele viveu de 1090 a 1153, serviu como conselheiro do Papa e de outros oficiais, defendia a santidade pessoal, defendia uma vida cristã disciplinada e renúncias pessoais. Então, essas questões aqui eram o que moviam a vida dele. Era um homem de Deus, determinado a viver em santidade, disciplinado com as questões fundamentais da fé cristã e renunciava os prazeres da própria vida justamente para viver esses ideais cristãos. Ele possuía um grande conhecimento de Deus e da alma humana, era um homem extremamente piedoso.
E por isso que ele se tornou um ideal de homem. E ele é que vai passar, então, a ser o símbolo para essas novas ordens. Há mudanças no monasticismo nas ordens mendicantes, né? Uma mudança da forma como se estabeleceu. Porque, veja, o monasticismo foi o movimento dos centros, dos grandes centros de cidades para a reclusão total, fugindo do pecado que esses lugares proporcionavam, na tentativa de viver uma vida mais santa. Só que neste período, veja como Bernard influenciou muitas pessoas, começa a aparecer algumas ordens monásticas que ficaram conhecidas como mendicantes, que eram pessoas que saíam desses monastérios para justamente anunciar as verdades do Evangelho. Então, essas ordens, enquanto a maioria se retirou para as comunidades monásticas, os frades mendicantes passavam tempo entre as pessoas comuns. Eles eram uma ordem com profunda negação pessoal, mas eles possuíam um ministério ativo de pregação. O propósito deles era a negação pessoal, uma vida de piedade, mas no meio das pessoas anunciando as verdades que a Bíblia tinha a oferecer a elas. Então era um povo ativo no ministério de pregação. E aí surgem duas figuras muito influentes destas novas ordens, que foi Francisco de Assis e Domingos Guzmão. E são eles que nós vamos estudar hoje. Aqui nós temos Francisco de Assis, então. Francisco de Assis foi um grande líder carismático. Por que Francisco de Assis foi um grande líder carismático? Bom, ele era um frade italiano que viveu de 1182 a 1226. Ele estava inconformado com a corrupção e o materialismo que existia no seu mundo e na igreja da sua época. Ele abraçou uma vida de pobreza e afastamento do mundanismo e enfatizava a oração e devoção pessoal. Eu coloquei tinha aqui um grande rigor intelectual, estudava muito, mas ele não tinha, né? Ele não tinha um grande rigor intelectual. A sua ênfase não era no intelectualismo, nem muito nos estudos. Ele não via muito proveito para o povo comum nos estudos. Ele entendia que as coisas tinham que ser muito mais práticas, que quanto mais prático fosse, melhor era para a comunidade. Então, os seus ideais de oração e serviço a Deus e o próximo, isso era o que movia a sua vida. Então, ele vivia em constante oração e serviço a Deus, e ele servia muito ao próximo. Então, ele arrecadava fundos para ajudar pobres, ele cuidava dos animais, ele cuidava do mundo ao seu redor. Então, ele estava sempre em questões práticas, muito práticas, que auxiliou muito a igreja de sua época, que auxiliou muito as comunidades de sua época, e foi justamente isso que o tornou um grande líder carismático. As pessoas gostavam de Francisco de Assis, por quê? Porque ele cuidava delas, né? Ele se importava com elas. E isso faz com que as pessoas sejam mais simpáticas a ele. Todo mundo gosta, né? Nós gostamos de quem se preocupa conosco, nós gostamos de quem cuida de nós, o que torna que a gente seja muito mais simpático para com essas pessoas que se importam conosco. Então, quando a população via que existia um frade que se importava com elas, eles então passaram a seguir de perto tudo o que ele fazia. Então, ele atraiu muitos seguidores e que acabou formando uma nova ordem, né, que ficou conhecido como a Ordem Franciscana. Ele foi canonizado em São Francisco em 1228, né, se tornou São Francisco, né, o Santo Francisco, em 1228, 2 anos após a sua morte. Ele foi o primeiro a receber aquilo que nós chamamos de estigma de Cristo, né? Existem relatos de que estas chagas de Cristo apareceram na vida de Francisco antes de sua morte. E esse estigma era visto como um milagre relacionado à profunda conexão que ele tinha com Cristo. A sua piedade, sua vida de oração, foi o que ficou relacionado para essas pessoas como sendo
o motivo por ele ter recebido esses estigmas, eram as marcas de Cristo no seu corpo, né? Ele podia dizem que se via as marcas em suas mãos, como se ele tivesse sido crucificado com Cristo, né? Mas muitas pessoas atribuem isso a próprias doenças que ele adquiriu por causa da sua vida, no meio a tanto sofrimento que existia. Ele se dedicava a muitas pessoas que estavam doentes, e essas doenças acabaram aparecendo na mão, e as pessoas começaram a marcar isso como estigma. E a igreja se aproveitou dessas histórias que passaram a falar a respeito de Francisco para criar, então, uma visão alegórica, né, da pessoa de Cristo, como o resultado de uma vida cristã fez com que ele demonstrasse milagres em sua própria vida, e os milagres passaram a ser mais exaltados do que a sua própria obra. Aí muitos protestantes, né, desconhecendo a história, acabam criticando Francisco de Assis. Por quê? Porque vê ele como um santo da igreja, vê ele como essas alegorias que se falam a respeito de Francisco de Assis, mas acabam perdendo de vista o homem que Francisco de Assis era, a piedade que este homem carregava com si, a dedicação que ele teve, né, a Deus e ao próximo. Então, nós devemos fazer essa distinção do que foi criado de Francisco de Assis pela Igreja Católica e de quem Francisco de Assis realmente foi. Um homem piedoso que movimentou a sua época com a sua forma de agir, com as suas orações, com a sua piedade, com a sua dedicação ao próximo. Tanto é que ele angariou muitos seguidores justamente por causa da sua vida prática, né, em favorecer as pessoas. Outra personalidade aí que nós devemos estudar é Domingos de Gusmão. Domingos de Gusmão, ele era um líder intelectual, ele era o outro extremo, né, de Francisco de Assis. Ele é um frade espanhol, enquanto Francisco de Assis era um frade italiano, e contemporâneo, e viveu na mesma época de Francisco de Assis. Ele viveu de 1170 a 1221. Ele era contemporâneo, mas ele era diferente de Francisco. O comprometimento dele era com o estudo cuidadoso e a defesa da fé, não com questões práticas da vida cristã, como Francisco de Assis era, mas ele estava preocupado muito mais com a defesa da fé, e preocupado, então, em combater as heresias. A pobreza, para ele, não tinha um fim em si mesma, como tinha para Francisco de Assis. Ele acreditava que a pobreza ia tornar ele mais santo. Para Domênico, não. Mas, para Domingos, a pobreza tinha o propósito somente de auxiliar como nos estudos, né? Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você acaba se dedicando a outras coisas. Quanto menos dinheiro você tem, o que te resta é estudar. Então, por isso, ele se dedicava muito mais. Ele acreditava que a pobreza poderia evitar distrações e ajudar nos estudos. Seu interesse era combater as heresias e as falsas doutrinas, e por isso ele desejava criar uma ordem. Olha que interessante, Francisco de Assis fundou uma ordem por causa da quantidade de seguidores que ele tinha. Domênico que desejava uma ordem de defensores da fé. Esses defensores seriam professores e pregadores para o povo comum, né? Seriam pessoas que iriam até o povo comum para ensinar a respeito das escrituras. Então, veja, não estou fazendo juízo de valor em qual desses dois são melhores, né? Francisco de Assis com a sua prática ou Domingos com a sua intelectualidade, com sua ênfase na educação e na instrução. Ambos são necessários. Fé, prática e conhecimento. As duas coisas são importantes. Por isso que nós estamos enfatizando esses dois líderes. Mas olha como as coisas se desdobram, né? É muito mais fácil a prática atrair pessoas do que o ensino atrair pessoas. Só que quando você nega o ensino em favor da prática, você vai cair em heresias. E quando você nega a prática em favor do ensino, você acaba tornando isso longe, distante das pessoas e inútil para a vida prática da fé cristã. Então, essas duas coisas são
extremamente importantes para as nossas vidas. Então, ele estabeleceu a ordem precatória, né, a ordem dos pregadores ou a ordem dominicana, ficou conhecida com aquele símbolo OP que você pode ver na batina de muitos padres ainda hoje. Ele defendia a capacitação de pregadores para uma defesa intelectual da fé. São Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele fazia parte desta ordem dominicana. E aqui, irmãos, é bom fazer uma boa distinção sobre o que nós estamos falando. Nós estamos estudando história da igreja. Eu vou afirmar isso diversas vezes. Estes homens foram importantes para a igreja. Eles trouxeram muito do que nós vivemos hoje na igreja protestante também. Mesmo porque, quando nós falamos de igreja católica, nós não estamos falando da igreja medieval. Quando nós olhamos para a igreja católica, da maneira que nós a observamos ela no mundo hoje, ela é fruto e consequência do concílio que aconteceu no século XVI como resposta à reforma protestante. Muitas das doutrinas da Igreja Católica, a grande maioria das doutrinas da Igreja Católica, foram estabelecidas após a reforma, como um movimento contra a reforma. Nós vamos estudar isso ainda, mas o que nós estamos estudando aqui é a igreja antes desse movimento contra a reforma. O que nós estamos vendo é como a igreja se desenvolveu na história, a igreja de Atos permanecia, mesmo que ali misturada com esses conceitos errados, porque o pecado está em nós, e então nós acabamos indo sempre de um extremo ao outro. Isso acontece na igreja, né? Na nossa igreja nós podemos encontrar pessoas que estão mais relacionadas ao conhecimento, outras pessoas que estão mais relacionadas à prática, outras pessoas que estão aí no meio termo e aquelas pessoas que também estão preocupadas com nada, só vão para a igreja. Isso sempre acaba acontecendo, pessoas que acham que o fato de ir e vir da igreja já é o suficiente, não tem nenhum comprometimento com a fé cristã. Então nós temos 3 tipos de pessoas dentro da igreja em qualquer momento, certo? Da história. Nós temos aquelas pessoas que estão preocupadas com a prática da igreja, né, com os trabalhos, de fazer com que aquilo, de servir aos irmãos, de levar cestas básicas, de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor, seja como for, de mostrar prática, e pouco preocupados com o conhecimento. Nós temos aquelas pessoas que estão muito preocupadas com o conhecimento e pouco preocupados com a prática. E nós temos aquelas pessoas que a gente diria que não estão preocupados nem com um nem com o outro, né? Porque aqueles que estão preocupados, ou eles estão em um, ou está no outro. E há um pouco mais de um e pouco mais do outro. Mas existem as terceiras pessoas que acreditam que estão no meio, mas na verdade elas não estão em lugar nenhum, não estão preocupadas nem com a prática da fé cristã nas suas vidas e na vida do próximo, nem com o conhecimento da fé cristã. Domingos foi canonizado em 1234. Sua ordem se desenvolveu como grupo de maior influência na igreja medieval. Por quê? Porque estava preocupado com a doutrina. Então, ela influenciou muito mais do que a prática. Enquanto, com relação ao povo comum que não participa da igreja, que o povo que está nas cidades ali, eles estão mais preocupados com a prática, por isso acabaram seguindo mais a Francisco de Assis, e com o tempo eles vão migrando mais para esta questão da educação, por causa que passam a entender a importância das doutrinas. E com relação a Domingos, né, dizem que foi ele que recebeu o rosário da mão da própria Maria, que Maria apareceu para ele em determinado momento e falou que seria por meio do rosário que ele então conseguiria ganhar a cidade onde ele pregava. E dizem então que em um determinado dia ele foi pregar e as pessoas chegaram para ouvir ele pregando e aconteceu um grande terremoto. Então ele pega este rosário que Maria deu para ele, ele passa a rezar este rosário e neste momento o terremoto para e as pessoas admiradas com o poder, né, deste rosário passam a crer, a cidade toda passa a crer passa a crer em Jesus Cristo por causa disso, e o Papa então
determina que o rosário seria o meio pelo qual as pessoas poderiam alcançar a santidade, a pureza e alcançar outras pessoas. E isso é bem interessante, porque, mais uma vez, veja, a igreja cria um mito em cima do personagem. E por causa desse mito, nós perdemos a verdade que corresponde à sua vida e o homem que Domingos foi, né? Então, a importância que ele teve para a igreja medieval e teve para nós também hoje, pois a educação é algo fundamental da fé reformada, né? Sem a educação, não há fé reformada, né? A fé reformada não é constituída somente da prática cristã, mas como do conhecimento cristão também. Então, o crescimento monástico começa a se expandir muito, e nós temos esses dois exemplos, mas foram muitos outras ordens que começaram a surgir, né? Tanto em número quanto em tamanho, né? Essas ordens passam a crescer, e talvez a ordem franciscana seja a maior ordem existente até hoje, né? E como essas ordens passam a existir em grande número e tamanho, torna-se necessário novas formas de se administrar estas ordens. Então, nas ordens antigas, os monges não eram ordenados. A grande maioria era formada por leigos, pessoas comuns, que resolveram abandonar a vida para seguir uma vida mais reclusa e dedicada ao Senhor. Eles careciam sempre de um clero para administrar os sacramentos, né? Eles não podiam por si só praticar, eram pessoas comuns. Contudo, nessas novas administrações, neste concílio, né, o Papa dá autoridade para esses monges, para essas ordens poderem administrar seus próprios sacramentos. Então, eles foram ordenados, passaram a ser ordenados e tornaram-se independentes da necessidade de um bispo. Então, veja o perigo aí. Eram pessoas leigas que estavam sendo ordenadas, sem conhecimento profundo das Escrituras. Então, imagina as ordens franciscanas, que não tinham um comprometimento intelectual e doutrinário, e eles passam a ser ordenados. Eles passam a falar de acordo com as suas próprias vontades, com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio entendimento. E eles tornaram-se, então, independentes dos bispos, né, do clero, para poder fazer seus cultos, para poder fazer as suas pregações, para poder fazer os seus trabalhos, né? Então, essa nova administração trouxe esta liberdade para eles de poder fazer tudo aquilo que eles não podiam fazer antes. E isso trouxe grandes desentendimentos entre o clero, né, e estes monges. Então, havia uma grande rivalidade entre eles. Por que essa rivalidade? Eles queriam, os clérigos, eles eram livres pelo mundo, né? Eles não estavam presos aos monastérios. Então, esses clérigos, eles poderiam estabelecer uma abadia em qualquer lugar e pregar a palavra de Deus naquele lugar, formando então a sua paróquia. E esses clérigos ficaram conhecidos como clero secular. E os monges, eles viviam sobre as regras monásticas de santidade, de disciplina, né, e de oração dentro dos monastérios. E eles ficaram conhecidos como clero regular. Por quê? Porque estavam debaixo de autoridade, debaixo de regras. Ambos, né, tanto os clérigos como os monges, eles brigavam porque eles lutavam pela atenção dos líderes da igreja. Os clérigos seculares, né, aqueles que eram mais livres, eles reconheciam o poder papal, mas, no entanto, eles não estavam dispostos a entregar todo o poder para ele. E isso é um fato muito interessante, histórico, que mostra que o Papa nunca foi uma autoridade infalível, né? Ou seja, eles estavam ali se opondo a esse poder do Papa, apesar de reconhecer a autoridade que ele tinha, eles não estavam dispostos a reconhecer ele como infalível, pois eles não concordavam que os monges fossem ordenados justamente porque eles não tinham conhecimento suficiente para fazer isso. Eles tinham conhecimento prático somente, não das Escrituras.
muitos desses monges não sabiam nem ler. Eles faziam cópias das escrituras, cópias copiando símbolos, e não porque eles sabiam que eles estavam copiando. E quando nós pegamos os textos, destes muitos textos que foram produzidos nesses monastérios, nós percebemos que a pessoa estava copiando ali sem saber o que estava copiando, porque eles não sabem reconhecer um erro gramatical. Então, se tinha um erro gramatical em determinado pergaminho, em determinado texto, eles copiavam esses erros gramaticais porque eles não sabiam o que eles estavam copiando. Então, os clérigos seculares, eles não gostavam muito desses monges que foram conhecidos como clérigos regulares, certo? Enquanto os clérigos regulares, eles eram muito mais sujeitos ao Papa. Por que eles eram sujeitos ao Papa? Porque sempre houve essa dependência do Papa na sua história, e o que fez com que eles sempre fossem força de manobra do Papa para impor a sua vontade. Então, ele dependia, esses clérigos regulares, eles dependiam do Papa para autorizar as suas ordens, para que essas ordens continuassem existindo, para que eles pudessem ser ordenados. Eles dependiam do Papa para financiar suas viagens missionárias. Então, os monges se tornaram caminho para a consolidação do poder papal. Então, é por isso que sempre houve esse combate aí, esse embate dentro da igreja. Esses monges, esses monastérios, né, eles foram muito importantes para a educação. Eles ficaram conhecidos como centros de ensino, porque muitos trabalhos de teologia e de literatura da Idade Média foram escritos e preservados nestes monastérios. E o que surge, o que traz a nós o surgimento do escolasticismo. E muitas pessoas criticam o escolasticismo. Há uma crítica muito grande com relação ao escolasticismo. Por quê? Porque o que foi o escolasticismo, e vamos tentar compreender um pouco porque ele era criticado, mas vamos observar as suas contribuições, pois o escolasticismo foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade como nós a temos hoje. O crescente foco na educação contribuiu, então, para o movimento escolástico. Seu nome, né, se deriva de escola. Né? O escolasticismo nada mais é a ideia de uma escola, um lugar para se estudar. Então, tratava-se de uma teologia técnica, que era estudada, praticada e desenvolvida em escolas. Então, muitas pessoas eram enviadas, que se queria estudar, eram enviados para esses monastérios para poder estudar. Eles tinham um vocabulário próprio, né, padronizado, ou seja, qualquer profissão que você tem aí um vocabulário técnico. Se você vai para a área de tecnologia, você tem um vocabulário particular. Então, você pega dois técnicos em informática, conversando, se você não conhece nada de informática, você não vai entender nada do que eles estão falando. Agora, na medicina, a mesma coisa. Em qualquer profissão, né, que você for perceber no mundo hoje, existe esse vocabulário padronizado. E esse vocabulário padronizado começou justamente com o escolasticismo, pois foram eles que desenvolveram este vocabulário técnico. Ele possuía também um grande vocabulário filosófico detalhado por causa da influência da filosofia aristotélica que começou a entrar dentro da igreja. E muitas ideias então, veja, essa é a contribuição do escolasticismo. Hoje, quando nós vamos falar, por exemplo, a gente vai falar sobre a transubstanciação, eu não preciso explicar tudo novamente. No momento em que eu falar para você transubstanciação, você vai trazer a doutrina da transubstanciação na sua cabeça, a história da transubstanciação na sua cabeça. Você já sabe do que eu estou falando. Agora, para uma pessoa que nunca escutou falar sobre isso, eu tenho que explicar. Então, veja, já criou-se um vocabulário técnico na sua cabeça, do qual já se sabe o que é transubstanciação. Escolasticismo, agora também você já vai saber o que é escolasticismo. Então, você já tem um vocabulário técnico, teológico, a respeito do que significa o escolasticismo. Então, veja, ele contribuiu justamente para a formação de escolas técnicas a respeito do conhecimento. Agora, outra
problema, né? Por que que o escolasticismo ele é criticado por muitas pessoas? Porque muitas ideias que os escolasticistas debatiam pareciam absurdas e pedantes para muitas pessoas, mas elas eram significativas. Um exemplo disso, para que você possa entender o absurdo, como as pessoas entendiam o absurdo, é que se eu perguntasse para você assim, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Que olha o que se discutia, e eles passavam horas, dias, meses, anos discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. E quando a gente olha para essa pergunta, a gente fala assim, mas que ideia mais absurda que é você ficar discutindo isso, que diferença isso faz? Mas elas eram significativas. Por que que elas eram significativas? A questão da discussão é corpo e matéria. Então, nós sabemos que todo corpo material ocupa espaço, né? E que porque eles ocupam espaço, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Isso é uma regra física, né? Duas pessoas não conseguem ocupar o mesmo espaço. Acontece que os anjos, eles não são materiais, eles são seres espirituais. E se eles são seres espirituais, eles não respondem a mesmas ordens que a matéria responde. Ou seja, muitos anjos podem estar reunidos sem ocupar espaço. Então, isso é importante até mesmo para a compreensão da nossa alma, porque a nossa alma também não é matéria. E justamente ela ocupa um espaço dentro de nós sem ocupar um espaço. Ela está em nós, mas não ocupa um espaço na nossa matéria. Então, isso é importante, por exemplo, quando nós vamos discutir a respeito de dicotomia da alma, corpo, matéria, corpo, né, físico e espiritual. Né? Porque nós tendemos a separar essas duas coisas, mas essas duas coisas, apesar de nós entendermos que existe matéria e espírito em nós, diferente dos anjos, o espírito não ocupa espaço na matéria, mas ele está contido no nosso ser como uma única unidade. Então veja a importância disso para a teologia. Então não é uma discussão absurda, apesar de parecer absurda. É uma discussão importante e necessária para compreendermos aquilo que nós somos e compreendermos a criação de Deus e compreendermos como Deus funciona neste mundo. Então, quando a ciência, por exemplo, está estudando este mundo, ele está estudando o mundo material e não o mundo espiritual. E a partir do momento em que ela ignora o mundo espiritual, ela vai ter uma visão apenas parcial da realidade, pois a realidade de Deus envolve matéria e espírito. Percebe? Não é uma questão insignificante, é uma questão de grande significância. Significa que a ciência está negando um aspecto da realidade. E por isso que muitas coisas da ciência não são explicáveis, porque eles negam aquilo que é espiritual. Então, veja, o escolasticismo trouxe grandes contribuições para o nosso mundo. E faz com que chama a nossa atenção para como o nosso mundo está sendo discutido hoje. Pois, afinal, entender quantos anjos cabem dentro da cabeça de uma agulha ajudaria, né, a ciência a entender aspectos que ela ignora, que são os aspectos espirituais. Então, veja, não são aspectos inúteis, mas que são de grande importância para o conhecimento, principalmente nós, cristãos, que entendemos que a realidade criada por Deus vai muito além da matéria e envolve questões espirituais do nosso ser. Concluindo, irmãos, nós vimos desenvolvimentos e mudanças dentro do monasticismo medieval e a vida de alguns monges influentes, bem como o impacto que suas ações trouxeram para o movimento monástico e para o surgimento do escolasticismo. E aprendemos que desejar uma vida de piedade e procurar vivê-la não é errado. Porém, nós, cristãos, não precisamos se isolar para isso. Pelo contrário, podemos e devemos estar no meio da sociedade e procurar influenciá-la como o sal da terra. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus
permitir.